Em Isaías 49. Isaías 49. Vamos ler do versículo 8. Toda a restauração de Israel. Vamos viver com eles essa restauração. Do 8 ao 26. Isaías 49. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei. No dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles, todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: esse lugar é pequeno demais para nós, dá-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou esses filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão os ombros as suas filhas. Reis serão seus padrastos e as rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu sou o Senhor, sou eu o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém? Que palavra é essa, hein? Que texto maravilhoso que fala da restauração. E Deus tem restauração para a nossa vida. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está que o Senhor conhece a nossa sorte, que o Senhor vê que a nossa identidade, que a nossa história, tudo, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos lutos, as nossas alegrias, tudo está diante do nosso Deus. E Ele, quando o pavio está fumegando, Ele não apaga. Quando a cana está rachada, Ele não termina de quebrar. O Senhor tem restauração.
não é remendo, não é só conserto, não. Né? Porque o conserto pode nos levar àquela passagem que diz que nós não devemos colocar tecido, remendo novo, né, em tecido velho. Né? Parece que é uma coisa que quando lava estraga. Né? O remendo, o conserto, ele pode parecer temporário. Deus tem restauração. A restauração ela é profunda e ela não é temporária. Ela não é para forjar uma aparência de que está tudo bem. Não, é para transformar a essência. É para trazer uma plenitude, amém? No Senhor. E Deus tem essa restauração. É tão linda essa passagem que fala de um tempo de vergonha, de um tempo de luta, de um tempo de perseguição, de um tempo de perdas, de filhos longe, de esterilidade, de escassez, de miséria, de dor, de enfermidade. Tanta coisa difícil, mas fala do amor do Senhor, que alcança e que aquilo que parecia tão difícil se torna nada. O que é o difícil para Deus? O que é impossível para o nosso Deus, que nos ama tanto? Então hoje nós vamos falar sobre esse plano de restauração de Deus para a nossa vida. Nós estamos no mês da esperança. E que tema lindo é esse, né? Que tema que nasceu verdadeiramente no coração do Pai, que tem nos vivificado nesse lugar, né? Cada palavra tem sido uma injeção de ânimo, né? Na nossa alma, no nosso espírito, tem nos feito. Às vezes a gente chega aqui cansado, né, pastor? Quinta-feira, então, a gente chega um caco, a olheira lá na nuca, né? Mas a gente sai daqui fortes, gigantes, né? Porque o Senhor tem renovado a nossa força. Então é uma palavra de esperança e eu quero me ater a 3 partes principais desses textos, né? Que é uma parte que nos remete a um Deus que ouve o nosso clamor. E que maravilha o testemunho, um Deus que ouve a Solange, que clamou, mesmo tendo emprego, mesmo aparentemente as pessoas pensando que está tudo tranquilo e que ela pode se virar sozinha. Deus, Ele ouviu como Ele nos ouve. Então, existe uma parte, são 3 tópicos principais que eu quero compartilhar com vocês. Um Deus que ouve. Nós temos um Deus que nos conhece, na essência, que nos conhece profundamente, que nos conhece o ontem, o hoje, o amanhã, que sabe exatamente dos nossos limites, que sabe da nossa verdadeira situação, e de um Deus que nos dá livramento. Fala comigo. Deus me ouve, Deus me conhece e Deus me dá livramento. Amém. Versículo 8 diz assim: no tempo favorável eu lhe responderei. No dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei, eu farei que você seja uma aliança para o meu povo. E aí Deus diz que vai restaurar, vai distribuir, vai trazer uma voz nos nossos lábios para que falemos aos cativos: saiam, apareçam, não tenham fome, nem mais sede, sol não vai mais atingir, Deus vai guiar, vai conduzir, vai transformar. Então toda uma restauração, mas que tem a ver com um pedido de oração. Se Deus diz que Ele vai responder, é porque houve um questionamento, é porque houve um clamor, é porque houve um choro, é porque houve uma confiança depositada no coração de Deus. Né? Nós temos a quem clamar. Nós temos um Pai a quem podemos e temos liberdade de pedir socorro, apresentar todas as nossas mazelas. Tem situações que você pensa assim: isso eu não posso pedir para Deus, isso é tão mesquinho, isso é tão carnal, isso é tão físico, isso é tão material. E a gente acha que Deus só vai ouvir as petições espirituais. A gente não precisa forjar nada, a gente é matéria, a gente é físico, a gente precisa de um suporte material, financeiro. Nós podemos nos apresentar na nossa verdade para o Senhor. Senhor, olha, eu me sinto assim enquanto mulher, nas minhas carências terrenas, eu me sinto assim enquanto mãe, enquanto filha, E nós podemos apresentar exatamente como nós somos, amados. Não temos que ter vergonha do nosso Deus, amém?
todas as coisas nós podemos falar com Ele. Ele nos ouve e Ele nos responde. Não no nosso tempo, mas no tempo exato. Tem gente que fala, Deus tarda, mas não falha, né? Que mentira, Deus nunca chega atrasado, né? O tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo de bênção para a nossa vida, é o tempo que nós estamos prontos para receber aquilo que Ele tem para nos dar, a resposta dos seus lábios. Né? Se Deus dá antes, nós perdemos a bênção. Se não estivermos maduros, por exemplo, a criança começa a brincar de boneca, se a menina de 4 anos fala, mãe, eu quero engravidar, não quero mais a boneca chora. Antigamente você deitava a boneca, ela chorava, não tinha um negócio assim, não sei se era quando levantava, mas é artificial, eu quero um bebê. Já pensou se eu, irresponsável, falo, então tá bom. Se eu tivesse poder de engravidar minha filha de 3 anos de idade, que loucura era isso? Então, muitas vezes nos apresentamos como crianças diante de Deus e falamos, Senhor, eu quero agora. E Deus fala, você não está pronta. Calma, eu vou preparar, eu vou dar condições para que isso chegue à sua vida. Mas é certo que Deus nos ouve, amém? Deus nos ouve. Eu lembro de Davi teve 24 filhos, né? E tem 3 nomes que ele colocou que diz exatamente a respeito disso. Elisama, em 3 filhos dele, né? Algumas pessoas dizem que são filhas, mas são filhos mesmo. Elisama, que significa Deus ouve. Eliada, que significa Deus conhece. E Elifelete, que significa Deus dá livramento. E sabe, Davi podia falar exatamente sobre isso. Os nomes, o pastor outro dia ministrou sobre isso. Os nomes, eles marcam uma trajetória. Antigamente o povo de Israel nascia um filho, às vezes queria colocar os nomes mais terríveis, né? Porque era num tempo desfavorável. Mas ele marca um tempo, ele marca uma trajetória, ele marca um momento histórico da vida. Ele tem um significado, um sentido. E aí Davi sabia o que era um Deus que ouve. Salmo 121, quando Davi ora, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Saul simplesmente tinha juntado 3.000 guerreiros para ir matar um Davizinho, né? E os seus amigos, que não eram tão fortes assim, tão amparados assim, tão aparelhados, né? Mas quando Davi soube que Saul estava vindo com 3.000 dos melhores guerreiros, fortificados, cheios de preparação, né, cheios de instrumentos para destruí-lo, ele falou, gente, não tem como fugir não. Não adianta agora eu ficar lustrando o meu escudo, ficar tentando afiar a minha lança, não tem como não. Eu preciso depositar a minha confiança no único que pode me livrar dessa situação. E aí ele foi compor, e aí ele foi salmodiar, e aí ele deve ter pego a sua harpa e foi entregar essa situação ao Senhor. Quantas vezes isso acontece conosco? Existem contas que chegam para a gente pagar e você fala, não adianta pedir emprestado, né? Não tem quem consiga. Existem situações tão duras que chegam à sua vida que o que você vai fazer? Você vai falar para quem? Você vai pedir socorro para quem? Sabe? Se nós tivermos a certeza que Deus ouve absolutamente tudo que nós falamos com Ele, nós podemos sim chegar à presença do Pai e levar as nossas ansiedades àquele que tem poder para resolver cada uma delas, amém? Aquele que tem resposta certa, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nós podemos estar com Ele sempre. E sabe, Deus ouve tudo, Ele ouve quando a gente murmura, Ele ouve quando a gente reclama. Diante de uma situação de perigo, Davi podia ter falado, Deus, para que o Senhor me ungiu lá, menino? Porque Davi foi ungido pelo profeta quando ainda era criança. O profeta chegou, Samuel, não é? Chegou à casa de Jessé e falou, tem aqui um que Deus quer ungir rei. Chega o filho mais velho, e chega o outro, e chega o outro. E quando não tinha mais ninguém, tem certeza que não tem mais ninguém, Jessé? Não, tem Davizinho que está pastoreando as ovelhas, então traz Davi.
Então ele tinha sido ungido quando criança, e para quê, gente? Depois da unção, antes ele rasgava leão, ele defendia as ovelhas com urso, era tudo tão, parecia mais fácil, mas depois teve gigante Golias, depois teve perseguição de Saul, depois teve tanta situação difícil, ele vivia errante, se escondendo em montanhas, em vales, em cavernas, fugindo de um lado para o outro. Tem situações em que ele tem que entregar os seus pais para povos inimigos protegerem, porque senão Saul os mataria. Então foi luta atrás de luta. Às vezes a promessa chega à nossa vida, às vezes a aliança do Senhor é firmada e você não vê nada de bom acontecendo, pelo contrário. Parece que quando você era ímpio, tudo corria bem, as coisas eram mais fáceis. Mas depois que chegou o selo da vitória, a unção foi deitada sobre a nossa cabeça, os inimigos se levantaram e nos perseguiram. Ele sabia, mas ele não chegou falando: Deus, por que o Senhor derramou aquela unção para acontecer isso, para eu viver errante no mundo? O pastor disse muito bem, foram 15 anos perseguidos por Saul. Depois que Saul morreu, Davi foi consagrado rei de Judá. Para depois de um tempo ser consagrado rei de Israel. Foram 3 consagrações, até que ele ocupasse o lugar que Deus tinha para ele. Quanto tempo se passou, quantas angústias e quantas lutas ele viveu. Ele podia ter falado: Senhor, para que isso? Antes o Senhor não tivesse me achado, eu estava calmo pastoreando as ovelhas do meu pai. Mas não, ele resolveu no momento de maior afronta, de maior perigo, ir compor, ir salmodiar, ir falar para Deus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Sabe o que aconteceu enquanto ele fazia esses versos? Chega um mensageiro para Saul e diz: olha, o povo inimigo está invadindo a capital de Israel, estão entrando forte lá e vão destruir a cada um de nós, e vão levar os nossos despojos, e vão arrebentar com as nossas famílias, e vão empobrecer a nossa terra. E quando Saul ouviu isso, teve que replanejar, né? Então vamos voltar e vamos defender a nossa casa. Soube a notícia: Davi voltou, Davi não vem mais com os 3.000. E aí ele pôde declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Não dormitará aquele que te guarda, não dormitará. Deus não cochila, Ele está atento à sua vida. Nada foge ao controle dos seus olhos, das suas mãos, do seu amor, do seu coração. Tudo que falam a seu respeito, Deus sabe. Tudo que tem feito contra ti, Deus conhece. Deus te ouve e Deus pode te responder, amém? A resposta que você precisa, amados. Eles amam, o meu Deus ouve. Para quê? Para que questionar? Para que murmurar? Para que praguejar? Para que amaldiçoar? Para que gastar palavras naquilo que não é alimento? Naquilo que não vai nutrir? Vamos orar e apresentar ao Senhor as nossas petições, amém? Só Ele tem resposta. Lembra de Ana? Tem tantas passagens de oração, né? Ana estava sendo fustigada por Penina, né? Eucana, esposo de Ana, amava Ana mais que tudo, mas ela não gerava, e Penina era um filho após o outro, e ficava, a Bíblia diz que excessivamente ela provocava Ana. Imagina o que é excessivamente. Ela podia estar calada, gente. Uma mulher que deseja um filho, eu sei o que é isso, que eu era estéril. Eu fiquei 4 anos tentando engravidar. Olha, agora que eu lembrei, 1 filho por ano de choro, né? 4 anos, 4 filhos, viu? Zilmara, vai contando aí quantos anos você já está chorando. 7 filhos, hein? 4 anos chorando, querendo engravidar. Então, cada bebê que nascia da barriga de Penina podia ficar calada, que aquilo gera um corte na alma de Ana. E bebê é a coisa mais linda do mundo, né, Jussan? Ele ri, ele baba, você acha lindo. Ele solta pum, você acha uma gracinha. Você glorifica a Deus. Ai, que bom, não vai ficar com cor. Tudo de bebê é lindo, gente. Então a própria vida da criança na casa de Eucana e Ana já era uma afronta para Ana. Só que não bastasse isso, Penina ficava: eu tenho, você não tem. Ficava instigando, ficava
irritando. E a Bíblia diz que não era qualquer irritação, era excessivamente. Então ela pegava pesado, né? Ela colocava um toque plus a mais, né? E Ana, indo adorar ao Senhor, como eles faziam uma vez por ano, ela foi sem se alimentar, de tanto que Penina havia irritado ela, sem se alimentar, chorando e buscando no Senhor. Quando ela chegou no templo, ela se derramou, e foi de um jeito tão excêntrico, que Eli, quando a olhou, o profeta disse: você está bêbada, mulher, como que você faz isso? Vem para a casa do Senhor bêbada. E ela podia ter dado uma resposta terrível, né? Mas ela disse: é certo que a tua serva não bebeu nada. Ela diz assim: tua serva tem falado da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto. Eu só estou chorando aqui a minha dor. Eu só estou apresentando a Deus a minha mazela. Sabe, tá feio porque é muito pior como que tá aqui dentro. Tá feio para você, tá incompreensível, eu também não entendo. Mas eu estou entregando a minha verdade ao meu Deus, ao único que pode mudar essa situação. E ele ficou tão constrangido que disse: ano que vem você vai estar aqui de novo, mas com seu filho nos braços. E ela já tinha, na oração dela, ela já tinha orado, clamado e ofertado a Deus: o filho que o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. E ela teve Samuel e ela teve outros filhos mais, né? Ela recebeu a resposta do Senhor. Deus nos ouve, amém? Deus ouve as nossas lágrimas. Enquanto as pessoas olham e pensam que você está perdendo tempo, que você parece uma bêbada, que você parece uma louca, um louco. Sabe, que você parece um insistente, você não desiste, você não muda de quadro, você não avança. As pessoas se irritam com lágrimas, pastor. As pessoas se irritam com dor. As pessoas não suportam depressão. As pessoas acham bonito, cada dia mais, né? Acham bonito quando posta alegria, quando posta felicidade. Gosta de ver estampado o que é colorido. Mas quando vem as cinzas, quando vem a marca de sangue, quando vem as lágrimas, sabe? É complicado. É complicado, mas Deus entende as suas lágrimas, amém? Deus seca cada uma delas. Eu acho lindo. Uma passagem é Salmo 56, que diz o seguinte: o Senhor recolhe as nossas lágrimas e as contabiliza no seu odre. Olha que coisa linda. Deus conta as nossas lágrimas, né? Apocalipse também tem uma passagem que diz que o anjo, ele toma o seu incensário e derrama sobre o altar. Então as nossas lágrimas são incenso para Deus, amém? As nossas lágrimas são derramadas no altar, as nossas lágrimas são contabilizadas por Deus e colocadas em um odre. Deus ouve o que você fala, Deus compreende o seu choro, Deus decifra o Espírito, Ele decifra a sua dor, os seus gemidos inexprimíveis, eles são entendidos e compreendidos pelo seu Deus, amém? E Ele não entende só para ter gozo. Não, Ele entende para te socorrer, porque nenhum pai tem gozo na dor e na luta do filho. Ele entende para te socorrer, Ele entende para te respaldar, Ele entende para te dar suporte, Ele entende para te tirar desse lugar de deserto, Ele entende para te promover, para te trazer crescimento, para te transformar, amém? Agar, serva de Abraão e de Sara. A gente sabe que Deus tinha uma promessa sobre Sara e Abraão, e Sara, ansiosa para viver logo essa promessa, trouxe a sua serva, pediu que o seu marido deitasse com ela, para que ela engravidasse e para que aquele filho fosse de Sara. E Agar engravidou e nasceu Ismael. Sabe, Sara se precipitou e logo depois ela engravidou de Isaac, e quando ela engravidou ela teve ciúmes de Ismael. E a Bíblia diz que quando Ismael já era um pré-adolescente, tinha 12 anos, ele estava brincando com Isaac, e ela ficou enfurecida, e ela sentiu tantos ciúmes que ela falou: olha, eu vou dispensar Agar, não quero mais ela aqui em casa, não quero mais Ismael. Deus já resolveu minha situação, eu não preciso mais desse jeitinho que eu dei lá atrás. E dispensou a serva. E quando Abraão soube disso, o seu coração encheu de compaixão, porque era filho dele. Como assim meu filho vai embora? Mas a Bíblia diz
que quando ele foi consultar a Deus, Deus disse, deixa ele ir. Deixa fazer como a palavra que ela lançou. Deixa ele ir. Porque eu tenho promessa para Isaac, mas eu também tenho promessa para Ismael. Eu também vou levantar uma nação de Ismael, do filho rejeitado. Eu vou levantar. Então deixa ele ir. E a Bíblia diz que prepararam um bocado não era um monte, não, um bocado era uma porção de pão, de água, e dispensaram a Agar, e ela saiu andando errante no deserto. E quando acabou o pão e a água, ela se afastou do filho. Ela se afastou para não vê-lo morrer. Imagina o coração dessa mãe. E aquela criança chorou, e o anjo apareceu e descortinou. Ela pôde visualizar um oásis que Deus tinha preparado, né, para suprimento dela e do seu filho. E a Bíblia diz que quando o anjo apareceu, disse, Deus ouviu o choro desta criança. Sabe, Deus tem aliança com você. Assim como Deus tinha aliança com Ismael, Deus tem uma promessa para a sua vida. Existe algo que Deus já disse a seu respeito? Você consegue recordar de uma palavra do teu futuro, do que Deus disse que tem para o teu amanhã? Se Deus tem promessa sobre você, a sua lágrima é ouvida, entendida e compreendida, e Deus não deixa aqueles com quem Ele tem aliança morrerem, amém? Deus ouve o clamor do filho da promessa. Deus ouve o nosso clamor. Tem várias passagens que falam sobre oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito. Arrebenta, né? Muralhas, ferrolhos de ferro, portas de bronze, coisas de fio. O inferno todo é desbaratinado com a oração de um justo. Como o diabo tem medo quando a gente ora? Porque situações espirituais são modificadas. E a gente vence coisas carnais e físicas no reino espiritual primeiro. A gente vence lá, para que depois se reverbere, para que depois se concretize. Mas é lá que as coisas são decretadas. Uma palavra de Deus que faz parar o sol. É uma palavra de Deus que faz as ondas se aquietarem. É uma palavra de Deus que muda a nossa vida, que faz a estéril ser mãe de filhos. É uma palavra de Deus que muda a nossa sorte. Uma palavra. Então nós precisamos orar e acreditar que é no reino espiritual que as grandes conquistas vão acontecer. Não é na força do nosso braço, do nosso conhecimento, da nossa fluidez, da nossa simpatia. Não, é em Deus que nós vamos conquistar, amém? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais ainda não conheces. Às vezes, a gente quer pedir para Deus uma coisa de acordo com aquilo que a gente tem de conhecimento. Mas sabe, vale a pena pedir a vontade de Deus, porque às vezes a gente nem conhece. Nossa razão não alcança o tanto de coisa boa que Deus tem para a nossa vida. Sabe, aquilo que você não pode nem imaginar que existiria, Deus sabe que tem. E Ele quer abençoar a sua vida com isso. Então clama a mim, responder-te. Eu vou te mostrar coisas muito maiores do que aquilo que você está pedindo. Eu lembro, se a gente pedisse, antigamente nem chovia, né? Antes do dilúvio não chovia. Como é que alguém ia falar, Senhor, me dá chuva? Como é que alguém pode pedir, Senhor, me dá estrela, se não conhecesse a estrela? E é tão lindo, né? Ilumina a noite, traz tanta coisa para a nossa vida. Como é que você pode pedir uma coisa que você não sabe que existe? Deus está falando, me peça, me clame, porque eu vou te mostrar estrelas, eu vou te mostrar chuva, eu vou te mostrar coisas que você nem sabia que existia, mas que são suficientes para suprir a sua alma, amém? E para te fazer extremamente feliz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar de todo o seu coração, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, amém? Deus está falando, ora, chama, clama, pede, fala, que eu, o Senhor, tenho o poder de perdoar os pecados, tenho o poder de sarar a
terra, amados. Sarar a terra é muita coisa, é geração. Não se limita ao meu dia, a minha situação de agora. Não, sarar a terra é transformar a minha geração, posteridade, é curar a nação. É lindo demais. Eu tenho o poder disso, de fazer tudo isso, diz o Senhor, amém? Deus é o Deus que ama nos responder. Deus é o Deus que ama. Outro dia eu tive uma experiência boba, mas que me fez lembrar de quando eu era nova convertida. Eu queria uns agasalhos, estava ficando frio e os gêmeos perdem agasalho até. Deixa na igreja, deixa na casa de todo mundo, deixa na escola. Eu vivo nos achados e perdidos. Às vezes eu acho, mas às vezes fica perdido mesmo. E eu falei, ai meu Deus, queria um casaco para os gêmeos. Daí eu fico 1 hora no carro com eles, porque eu deixo a Bia e o Isaac 7 horas e eles só entram 8. Só que eu não tenho coragem de deixá-los na escola. Daí eu fico no carro esperando dar 8 para eles entrarem e eu vê-los entrando. E aí, nessa hora no carro, eu falei, filhos, a mamãe tem que comprar na internet um casaco. E eu pensei naqueles peludinho por dentro, que é bem quentinho. Eles, mãe, a gente pensou naqueles que fecham até aqui, do Homem-Aranha e fica o olho. Eu falei, nunca vi isso. Mãe, é um capuz que fecha tudo, o zíper vem até o final do capuz e fica 2. Eu tenho do Homem-Aranha, E a gente ficou lá pesquisando na internet. Falei, filhos, mas esse que vocês gostam é legal, é bonito. E eu tenho vontade de dar, porque é legal e é bonito. Mas o outro é mais quentinho. Então eu queria os 2, mas eu não tenho dinheiro nem para um, a verdade é. Mas vamos ficar olhando. E ficamos olhando. E aí, mãe, vai comprar? A gente olhou muito, pesquisou muito e eu não comprei. Depois, quando chegou no meu trabalho, eu falei, eu acho que eu vou comprar. O peludinho mesmo, que é mais quentinho. Daí eu comprei, não sei o que aconteceu, que quando eu fui buscá-los na escola, eles falaram assim, e aí? Lembrei o que foi que aconteceu entre uma coisa e outra. Na hora do almoço eu tive que pagar uma conta, e eu fui com o dinheiro da conta, lá na rodoviária, andando. Quando eu passo, eu vejo aqueles trenzinhos de capuzinho de bichinho, que cai um negócio assim, para pôr a mãozinha, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, eu pago a conta, eu compro a touca com cachecol. Gente, eu fui muito tentada. E era o dinheiro exato da conta. Daí eu resolvi pagar a conta. Mas eu voltei olhando todas as bancas para ver se, eu acho que se não tinha um de graça, devia de ser, né? Porque eu não tinha. Olhei todas as bancas, vi quais os bichinhos mais bonitinhos e fui. Quando eu voltei no trabalho, falei, não, vou comprar no cartão, vou dividir o casaco mais quentinho. Vou ter que ser responsável. O outro é legal, mas esse é mais quentinho. Comprei. E tá. Daí quando eu fui buscá-los na escola, e aí, mãe, você comprou na internet o do Homem-Aranha, o do Batman? Eu falei, não, a mamãe comprou o quentinho. Daí fui mostrar a foto para eles, apareceu assim, não efetivou a compra. E aí eu já estava dirigindo, falei, não, depois a gente vê isso. Daí fui embora para casa. Quando eu estava chegando em casa, a Bia me ligou e falou, mamãe quer que... mãe, vovó quer que você passe aqui na casa dela, antes de ir para casa. Eu falei, mas hoje não é, porque a gente vai na mamãe quarta, que é o dia do clamor, e sexta, que é o dia da pizza. Falei, gente, hoje é terça, Bia, tem que ir para casa, dar janta para eles. Não sei, mãe, vovó pediu para você passar lá urgente. Parei na minha mãe. Quando eu cheguei lá, ela falou, Lessa, hoje você não acredita, minha filha, que eu fui com a Kaline lá na Feira dos Goianos e lembrei de vocês e eu pedi para você passar aqui, que Deus tocou no meu coração para comprar uma coisa para os meninos. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Daí lá vem ela com a touca do bichinho, com a luvinha. Os meninos doidos já de touca. Lá vem ela, mas eu comprei mais. Comprei esse casaco aqui, que eu achei bem diferente. Homem-Aranha até o final. E o Batman, você acredita? Eu já estava chorando. Ela, o que foi, minha filha? Você não gostou? E eu, mãe, a senhora não está entendendo. Ela, então deixa eu só mostrar o último. Adivinha qual era o último, Moisés? O peludinho por dentro. Gente, Deus não é gente, não. Deus não é gente, não. Daí eu tentei falar com ela, tentei mostrar. Mãe, eu tentei comprar hoje. Contei todo o histórico.
para ela de como esse Deus é bom. Eu não orei, eu não pedi a Deus, eu falei. Quando a gente clama, Ele apresenta coisas, oportunidades muito maiores do que aquilo que a gente espera. Nós temos um Deus que ouve, amém? Eles amam, o meu Deus ouve. Eliada, o meu Deus conhece. As pessoas pensam que o diabo ele tem poder sobre o nosso passado, que o homem tem poder sobre o presente e que Deus só tem poder sobre o futuro. O diabo pega o nosso passado e fica nos fazendo rememorá-lo para tentar limitar a nossa vida e prendê-la lá atrás e trazer uma situação de remorso que não nos possibilita avançar. Ele é o nosso acusador, ele quer nos impedir de viver os sonhos de Deus. E muitas vezes nós estamos tão presos no hoje, no agora, tão envolvidos no nosso ativismo, nas 500 coisas que temos que fazer, que ficamos um pouco perturbados com toda carga que o diabo traz do passado, com toda culpa, e às vezes com tudo que temos que fazer, ansiedade para o futuro. Achamos que Deus só tem poder sobre o nosso futuro e parece que está tão distante. Que as promessas de Deus são sempre para anos-luz à frente. E isso até nos desanima, isso até nos cansa só de pensar que Abraão esperou 100 anos, né? Que Davi 17, que mais não sei quantos esperaram tanto. Mas sabe, Deus nos manda dizer que Ele tem domínio sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, que Deus os conhece. Aqui no texto, Moisés falou aquela parte da mãe, que pode esquecer de dar de mamar para o seu filho, mas Deus não se esquece. Logo depois desse versículo diz: eu gravei você nas palmas das minhas mãos, os seus muros estão sempre diante de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te conheço. Os teus muros fala sobre limite, delimitação. Deus fala: eu conheço o teu limite, eu sei quem você é, eu sei do que você precisa, eu sei até onde você suporta, eu sei quem é você, eu te conheço. Salmo 139, Deus diz, é tão tremendo, Deus diz assim: Senhor, tu me sondas, o salmista, e me conheces, conhece o meu sentar, o meu levantar, os meus pensamentos, o meu andar, o meu deitar, os meus caminhos, sem que haja palavras nos meus lábios, o Senhor já sabes muito bem. Ainda quando era informe, uma substância informe na barriga da minha mãe, tu já me conhecias. Este é o Deus da nossa vida. É o Deus que conhece todas as coisas que acontecem conosco. A pessoa pode olhar o seu retrato de hoje. As pessoas podem te julgar pelo que falaram a respeito de ti, ou pelos resultados, ou sei lá pelo que, mas Deus sabe quem você é profundamente. Deus conhece a sua dor, Deus conhece os seus limites, Deus conhece a sua humanidade. A Bíblia diz que Deus conhece tão profundamente que trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Tudo é revelado a Ele. Tanto faz escuridão, tanto faz luz. Aleluias. Gideão estava malhando trigo. 7 anos de agonia, de fome. 7 anos que eles iam para o lugar comum e eram roubados, eram saqueados, eram defraudados, eram angustiados pelos seus inimigos midianitas. Então há 7 anos ele malhava trigo dentro de um lagar. Para malhar trigo ele precisaria de luminosidade, ele precisaria de claridade, ele precisaria de ventilação, ele precisaria de tudo que é lá fora. Não, mas ele foi no lugar impróprio para poder preservar o alimento da sua família, da sua casa. E aí de repente chega um anjo e se apresenta para ele. E quando esse anjo se apresenta, ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele fala: o Senhor é comigo? Olha só a nossa situação de opróbrio, olha só a nossa situação de escassez. 7 anos, como assim o Senhor é comigo? Varão valoroso?
Eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é a mais pobre. Nós somos pequenos, limitados, não temos nada. Como assim varão valoroso? E a palavra de resposta do anjo em relação a isso é: vai nessa tua força. Gideão está apresentando a fraqueza, mas Deus conhece a fortaleza. Deus conhece a nossa capacidade para o amanhã. Talvez o que você enxerga de você hoje tem tudo a ver com o seu passado, mas Deus sabe do passado, do presente, do futuro. Quando Deus fala comigo, Ele não vê a minha situação, talvez de hoje, carregada pelas lutas de 7, de 8, de 20 anos. Deus me vê com os olhos dele, amém? Deus encontra riqueza em mim, Ele me vê com o poder dele também. Não é que eu, linda, maravilhosa, me construí, me constituí. Não, é Ele em mim. É o que Ele pode fazer na minha vida. É a minha sinceridade, é a minha vontade. Muitas vezes debilidade, mas Ele em mim, amados, Ele em mim. Vocês não sabem o que é isso. Ele em nós é a esperança que nós temos para o futuro. Não é nós em nós, não é o outro em nós, mas é Ele em nós, a esperança que nós temos para o nosso futuro, amém? A mulher samaritana, Jesus dá uma volta para encontrá-la. Ela era importante. Se perguntasse o histórico, o currículo dela para qualquer um da cidade, talvez ela fosse apontada como a mais improvável, a mais indigna. Mas Deus conhece a gente, amém? E Ele tenta um diálogo com ela. Ele tenta falar de uma água que saciaria a sua sede, não momentaneamente, mas permanentemente. E ela não consegue entender. E Ele vai para a sua situação aparente e diz: olha, você teve 5 homens, e esse sexto com quem você está não é seu. Ele apresenta a maior mazela talvez dela. Ele apresenta o limite. Ele apresenta a estrutura frágil, mas não para vergonha, mas para fortalecer, amém? Deus fortalece as nossas fragilidades. Deus muda a nossa vida. Deus pode mudar a nossa identidade. Deus pode mudar tudo em nós. O nosso comportamento, o nosso futuro. Deus nos conhece. Tem uma passagem linda em João, capítulo 1, versículo 35 ao 50, fala de João Batista. Você não precisa abrir. Que ele estava com seus discípulos e de repente Jesus passa. E João Batista, quando vê, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí um que é mais importante do que eu. Um que eu não tenho nem condições de amarrar as suas sandálias, de tão grande que ele é. Quando Jesus sai, já sai com 2 acompanhando ele. E de repente um desses 2 no caminho vai e chama Pedro para se juntar a eles. E quando Jesus o vê, Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, e te chamarás Pedro. Deus conhece a sua identidade. Deus conhece o seu hoje. Nome diz de identidade. Tu és Simão, essa é a sua estrutura, esse é quem você é, isso é o que te constituiu, essa é a sua identidade. Tu és filho de Jonas, eu sei de onde você veio, eu conheço seu pai, eu conheço sua história, eu conheço seu contexto. Mas te chamarás Pedro. Deus tem poder sobre o nosso passado, presente e futuro. Lá na frente eles encontram Natanael, e Natanael, quando vê Jesus, diz: quem é esse? Que poder? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, quando fala com Natanael, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eis aqui um varão em que não há dolo. Natanael se apresenta meio que questionando: pode vir alguma coisa boa de lá, dessa terrinha? E Deus fala: você é um homem íntegro, em que não há dolo. Ele diz: você me conhece? De onde me conhece? Ele diz: eu te vi quando estava debaixo das folhas da figueira. Sabe a que Jesus se referiu?
Jesus se referiu àquela situação que Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos. E a mãe de Natanael, para que não perdesse o filho, escondeu debaixo das folhas. E olha onde Jesus foi. Ninguém sabia disso. Deus, sabe aquele oculto de você? Eu lembro que quando eu me converti, muitas pessoas já sabem disso. Eu me converti, eu era espírita e eu não falava com Deus, eu falava com espíritos. Deus estava muito distante. Eu achava uma blasfêmia alguém dizer que tinha ouvido Deus, que Deus tinha se apresentado, que Jesus, sabe, alguém colocar Jesus como próximo. Eu achava uma heresia, né? Porque eu achava que a gente só tinha acesso a espíritos, de preferência malignos, né? Porque éramos tão pequenos que não tínhamos que ter nem contato com espíritos de luz. Mas Deus me quebrou quando minha prima foi usada por Ele e revelou uma intimidade que só eu e Ele sabíamos. Eu só conseguia dormir todos os dias. Eu podia chegar de uma festa, eu podia chegar de um trabalho, eu podia chegar de um enterro, seja lá, situação de alegria ou de dor, eu só conseguia dormir à noite se eu imaginasse Jesus entrando no meu quarto. E Ele sentava não no travesseiro, onde fica o travesseiro, Ele sentava aos pés da cama. E eu virava, deitava no colo dele, meu cabelo era um mafuá desse tamanho. Ninguém podia tocar, eu era hippie. Era horrível. Ô, gente, vocês não me reconheceriam. E aí, só Jesus podia tocar nos meus cabelos. E Ele tocava, e Ele conseguia, não sei como, passar os dedos e chegar até o final. E eu só conseguia dormir com essa imagem de Jesus entrando no meu quarto, sentando aos pés da minha cama. Daí eu pegava meu travesseiro, colocava lá, deitava no colo dele, e Ele ficava passando os dedos nos meus cabelos até eu dormir. E eu achava que aquilo era uma figurinha que eu tinha inventado para conseguir achar paz para os meus dias, para o fim dos meus dias. Mas quando Jesus me pegou de jeito, quando Ele se encontrou comigo, Ele falou tantas coisas. E como eu não estava entendendo, como a mulher samaritana, Ele teve que tocar na minha verdade, sabe? Como Ele fez com a mulher samaritana e disse: olha, você já teve 5 e agora você está no 6º, e esse que você tem não é seu. Ele teve que falar: Alessandra, você não sabe quem é que está aqui contigo, não? Eu sou Jesus, que entro no seu quarto todas as noites, que sento aos pés da sua cama, e que você vira e deita no meu colo, e eu sou o único que você deixa passar a mão nos seus cabelos, e eu te faço dormir no meu colo todas as noites. Esse é o Deus que te conhece, amém? O Deus que fala contigo de uma forma que só mesmo quem conhece pode falar.